Os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista são um desafio e uma pauta permanente. Como garantir a inclusão e a acessibilidade? Qual é o papel do poder público? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui dois especialistas. O deputado estadual Cristiano Silveira, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que também é membro da Comissão de Pessoa com Deficiência, e a juíza Raquel Agrelli Melo, titular da 6ª Vara Civil da Comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e diretora da Coordenadoria de Política de Proteção e Apoio à Pessoa com Deficiência, da AMAGES. Obrigado aos dois pela presença aqui, um prazer recebê-los no Pensamento Jurídico. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Raquel, por favor, como é que se caracteriza, o transtorno do espectro autista? Sabemos que não é uma doença, mas o espectro tem uma manifestação bastante ampla, né? Sim. Hoje o autismo é considerado um distúrbio do neurodesenvolvimento. Na verdade, é uma condição neurológica específica, uma condição neurológica diferenciada. Não é uma doença, e por isso mesmo não tem cura. E a incidência do autismo hoje, ela é altíssima. Hoje a gente tem estudos que demonstram que de 1 a cada 36 crianças que nascem, elas virão a ser diagnosticadas em algum momento como dentro do espectro. E é justamente por isso que se faz tão necessário a gente conhecer do que se trata, E até mesmo a utilização correta da terminologia, o modo como essas pessoas devem ser tratadas, a importância do diagnóstico, os sinais, tudo isso é muito importante, justamente para que a gente possa trabalhar evitando o capacitismo e fomentando a inclusão e a acessibilidade. Porque, assim como as demais deficiências, o autismo também é considerado pela lei da pessoa com deficiência como uma deficiência, e por isso mesmo ele necessita de ser divulgado para que possa ser melhor trabalhado e melhor tratado, principalmente pelas políticas públicas. Muito bem. Deputado, ou seja, eles não são iguais, Isso também dificulta até a identificação desse diagnóstico, Como é que é possível fazer isso? Hoje é mais fácil? Como é que era antigamente? É um prazer estar aqui com você, com a doutora Raquel. É um tema importante para a gente discutir, até porque parece que autismo está na moda, Falar de autismo está na moda, como se isso já não existisse. E quando a gente pensa na pessoa autista, sempre vem na nossa mente a imagem de uma criança, Como se os autistas fossem apenas as crianças. Então é importante dizer o seguinte, sempre tivemos pessoas com autismo. Temos milhões de pessoas com autismo adultos sem diagnóstico. O que há hoje são ferramentas, são técnicas que você consegue hoje dizer o que é aquele quadro, Que aí você vai dizer que você tem um quadro de autismo. Você tem uma codificação agora clínica para poder atribuir a esta condição, o que nós vamos aqui chamar de autismo. Então, o que a gente precisa conversar é sobre isso. Não estamos vivendo epidemia de autismo, não creio que seja uma epidemia de autismo. O que há hoje que não tínhamos no passado são técnicas do ponto de vista científico, médico, que consegue fazer esse diagnóstico. E realmente ele é um desafio, porque não é todo profissional que está habilitado a dar esse diagnóstico. A gente fala muito da importância do psiquiatra infantil, do neuropediatra em especial, Que são aqueles que talvez vão ter as melhores condições e habilitação para dar esse diagnóstico. Não é todo pediatra, por exemplo, que consegue estar ali dando o diagnóstico de autismo, Ele tem que ter ali uma formação adequada e própria, porque ao mesmo tempo que você tem uma ausência de diagnóstico para um conjunto significativo de pessoas, porque há, doutora Raquel, um vazio assistencial em muitos lugares. Na rede pública, para você achar um neuropediatra, é o trem mais difícil do mundo. Na rede particular, você vai pagar R$700, R$800. Os planos de saúde nem sempre vão dar ali a cobertura necessária. Mas, por outro lado, também você tem diagnósticos equivocados, que ali você vai dar um diagnóstico de quadro que sugere que seja autismo e no decorrer do processo de uma melhor investigação vai se descobrir que se trata de um outro quadro e necessariamente não autismo. Então, tem que ser feito com muito cuidado, porque a partir do momento que você tem o diagnóstico de autismo e tem o laudo, ali você passa a ter todo um conjunto de possibilidades, de direitos, que você vai tentar estar buscando, mas para isso você tem que ser sujeito, de fato, que tem esse direito para poder estar usufruindo dele. Então, a gente precisa falar muito disso, da seriedade, da segurança para o diagnóstico.
Existem muitos conceitos equivocados, né, doutora Raquel? Supunha-se que havia mais incidência entre meninos do que meninas. Existe alguma razão para isso ou é realmente uma ideia falsa? Na verdade, é complicado a gente falar sobre essas questões de incidências. Como o deputado está dizendo aqui de maneira muito apropriada, existe uma questão afeta ao diagnóstico. Então, sempre que a gente fala de maior ou menor incidência, né, como se hoje fosse mais fácil haver autismo do que antigamente, trata-se de maior incidência no diagnóstico. Da mesma forma em relação a meninos e meninas, porque o diagnóstico em meninos costuma ser um diagnóstico mais fácil do que em meninas. Por quê? Existe uma condição no autismo, eu até falo sobre ela na cartilha, que é uma condição chamada de masking, que é o mascarar. As pessoas com autismo em geral são aquelas pessoas que antigamente eram tratadas como as esquisitas, as diferentes, a diferentona. Sabe aquela pessoa que tinha na sua sala de aula há muitos anos que você falava, nossa, ele é muito esquisito, ele é muito diferente dos outros. Muito provavelmente poderia ser uma pessoa com autismo, porque ela tem algumas características que diferem, comportamentais, que diferem ela do comportamento dos neurotípicos. E esse diagnóstico ele passou a ocorrer hoje com mais frequência. Antigamente não se procurava, não se buscava porque os pais tinham vergonha, a família achava que iria estigmatizar, então que não ia atrás disso. Existia toda uma questão de cada pessoa, cada criança tem seu tempo, então ia se deixando e atrasava-se ou até não se fazia o diagnóstico. Eu tenho uma irmã que é pediatra, que tem 32 anos e foi diagnosticada ano passado com autismo. Então, quer dizer, a vida toda ela teve algumas diferenças e isso nunca foi considerado para fins de diagnóstico, porque ela era inteligente, ela se sobressaía em tudo, se saía bem, tinha altas habilidades, entrou na faculdade de medicina muito cedo. Então, ninguém nunca imaginaria, porque autismo era considerado um problema. E se ela tinha alta funcionalidade, ela não tinha um problema. Então, isso não era tratado. E com as meninas, voltando só na questão do masking, a pessoa que é estranha, que tem uma diferença de comportamento e que tem altas habilidades, que consegue ter alta funcionalidade, o que ela vai fazer? Ela vai tentar mascarar o comportamento. Ela percebe que o comportamento dela é diferente, ela percebe que ela não está pertencendo ao ambiente, ela percebe que ela não está se inserindo muito bem ali e ela começa a copiar. Ela olha como que o colega age, ela olha como que os pais agem, como que a irmã age, e ela fala, eu preciso mudar isso em mim, eu estou fazendo muito isso, eu vou tentar fazer menos, esse movimento que eu faço, eu tenho que parar ele. E por mais que isso cause sofrimento nela, porque vai causar, porque é algo que é dela e ela vai tentar expurgar para pertencer. Então, esse é o masking, é você tentar imitar o comportamento neurotípico, mesmo aquilo não sendo natural para você. E as meninas, isso foi cientificamente comprovado, elas têm mais facilidade de fazer isso. Os meninos têm mais dificuldade de se moldar ao comportamento neurotípico. Então, fica mais visível o autismo neles. E nas meninas fica mais invisível porque elas conseguem modular mais esse comportamento e se adequar mais. Mas aí a gente vai falar depois de uma outra questão, que é a questão da saúde mental. O masking, ele abala imensamente a saúde mental, porque a pessoa, ela vive uma farsa, ela vive desempenhando um papel, é algo que ela não é e ela precisa fingir o tempo todo para ela ser aceita no mercado de trabalho, para ela ser aceita na escola, para ela ser aceita em qualquer lugar, ela precisa fingir que aquelas características próprias dela, que são do autismo, elas não existem, porque elas não são aceitas pelas pessoas. Uma crise de identidade para evitar a estigmatização, evitar preconceito. Você está falando do capacitismo, que é o preconceito, né, com as pessoas que têm deficiência, né? Deputado, e como é que é na Assembleia Legislativa, né? O senhor é muito atuante nessa área, já coordenou e integra essa coordenadoria de pessoa com deficiência, né? Como é que está a atuação no Legislativo, a questão dos ajustes na legislação, tanto estadual também como federal? Tório, eu queria apenas complementar a resposta da doutora Raquel, que ela fez uma exposição bastante precisa sobre essa condição das mulheres, e eu acho que eu acrescentaria também um componente da cultura machista da sociedade, né? Que a gente tem uma sociedade machista, do qual a mulher sempre teve um papel de ser mais recatada, mais recolhida, de menos verbalização e exposição. Então, acho que isso também foi um componente que acabou contribuindo para essa dificuldade, talvez, né? Do diagnóstico no caso de mulheres, que a gente vai tentando vencer aí na mudança da cultura patriarcal que nós temos, né? No caso da Assembleia
Assembleia, nós estamos tentando construir uma agenda aqui no Estado que trata da inclusão, né? Alguém vai dizer o seguinte, deputado, mas você fala somente de autismo e as demais deficiências. Não, a gente fala das deficiências como um todo. Porque no Brasil, o debate sobre inclusão, ele não é um debate antigo, ele é um debate até relativamente novo, né? Se a gente for falar de marcos legais que nós temos no país, talvez os dois mais importantes, aí falando também do autismo, é a Lei Berenice Piana de 2012 e a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Então, isso praticamente foi outro dia, né? E então o país ele ainda está ali caminhando. E quando a gente fala da invisibilidade das pessoas com deficiência, o autista, evidente que ele é reconhecido no termo da lei como pessoa com deficiência, necessariamente não é uma outra condição. Mas para a lei ele é sujeito de direito nessa condição. Ele é, dentre a comunidade invisibilizado, mais invisibilizado ainda. Eu me lembro que quando a gente foi discutir aqui na Assembleia a garantia do atendimento prioritário para autista, né? Em fila de supermercado, embarque em aeroporto, em fila de atendimento público ou privado, a Comissão de Constituição e Justiça falou assim, olha, deputado, você não está inovando do ponto de vista legislativo. Por quê? A lei já atribui ao autista direitos como pessoa com deficiência. Então, aí o que nós pensamos? Então, nós vamos incluir nas placas indicativas para atendimento prioritário, que você vê lá o símbolozinho, né? Tem a gestante, tem o idoso, tem o cadeirante, vamos colocar o símbolo do autismo. E aí nós fizemos uma substituição. Que é o quebra-cabeça? É o lacinho com quebra-cabeça, né? Que é esse que é o reconhecido como símbolo oficial. Tem divergência, é o infinito, é o quebra-cabeça. Bem, esse é o que nós estamos falando que está ali garantido, né? E reconhecido. A partir daí, aí falou assim, bom, agora nós temos um público também que precisa ser atendido. Porque, em via de regra, se você passar o olho no autista, ele não tem uma característica que o marca. Ele não vai ter, né, uma Nem condição todos, de gestação, nem todos, né? Ele não vai ter ali uma debilidade física ou qualquer outra coisa que você consiga reconhecer. Então, aí é um desafio também, né? E a gente vai tentando criar instrumentos que vão ajudando na identificação, como o cordão do girassol, que é um instrumento auxiliar para a identificação de deficiências ocultas, a carteira do CIPTEA. Agora foi incluído, inclusive, na carteira do RG, para você poder... Eu já tinha um projeto de lei que tramitava nesse sentido, para incluir no RG o símbolo do autismo. E isso foi interessante que a nível nacional, né, já foi pacificado, os estados já têm adotado. Então isso foi importante. E a gente tem também lá outros projetos. Nós aprovamos recentemente, foi sancionado pelo governo, o Plano Estadual de Atendimento Integralizado aos Autistas, para a gente tentar responder os principais desafios. O que é? Diagnóstico. As pessoas não têm acesso ao profissional como nós estamos para ter o diagnóstico. Os tratamentos e terapias é muito difícil. Para vocês terem uma ideia, o que normalmente é comum ser indicado pelo profissional médico? Terapia ocupacional, fono, psicólogo, né? Vamos falar o kit básico. Terapia ocupacional, você não acha terapeuta ocupacional? Eu às vezes converso com prefeitos, doutora Raquel, que são amigos meus, eu falei, prefeito, vamos contratar um terapeuta ocupacional, um fono, para atender os autistas do seu município? Aí ele fala assim, você pode mandar o currículo amanhã que eu contrato, que eu não acho. Pra você ter uma ideia, nós temos em termos de faculdade pública, só a de Uberaba, que tem terapia ocupacional, e a FMG. Nós não temos uma oferta dessa especialidade de forma pública nas faculdades. O CREFITO, que é o conselho que cuida do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, ele disse para nós o seguinte, são 35 mil a mais de fisioterapeutas e pouco mais de 2 mil terapeutas ocupacionais. Então tem esse vazio assistencial. Então você tem que garantir o quê? O diagnóstico, você tem que garantir o tratamento, terapia, o acesso a medicamento, a educação inclusiva de fato, que a gente tem que falar educação inclusiva de fato, não é só matricular, é ter condição de cumprir o percurso formativo, aí tem que ter os PDI, os PEIs, e a gente tem que falar também da assistência à família, né? Porque também, normalmente, as mães, que são mães cuidadoras, na maioria das vezes, os companheiros vão embora e a gente fala da mãe cuidadora, se torna mãe solo, abandona o emprego, quadro de depressão, estresse, ansiedade, também visibilizado e o Estado não cuida dessas pessoas. Muito bem. Vou fazer um pequeno intervalo, gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouco mais sobre essa questão de classificação em graus ou níveis de autismo, se isso é uma ideia correta ou falsa, ou se é importante para identificar o tipo de suporte que ele deve receber. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para discutir os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Recebemos aqui dois especialistas no assunto, o deputado estadual Cristiano Silveira, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e a juíza Raquel Agrelli Melo, da 6ª Vara Civil da Comarca de
Uberaba e também diretora da Coordenadoria de Política de Proteção e Apoio à Pessoa com Deficiência da AMAGES. Doutora Raquel, deixei para a senhora aqui uma questão no bloco anterior a respeito dessa classificação. Ela é possível ou ela é uma ideia equivocada de classificar o grau, o nível de autismo de uma pessoa? Isso é bom ou isso ajuda na hora de definir também os níveis, né, de ajuda que essa pessoa merece ter? Bom, antigamente, né, inicialmente, nós tínhamos aí uma classificação de autismo severo, né, o autismo moderado e o autismo leve, era o que se falava. E tínhamos também uma classificação da síndrome de Asperger, que seria aquele, como se fosse um autismo que comprometesse apenas a interação social, mas não comprometesse outras questões, como, por exemplo, a esfera cognitiva ou de comunicação. Atualmente, a classificação que veio a ser aceita e está sendo utilizada é a classificação de níveis de suporte. É o nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Essa classificação, ela leva em conta não o grau de dificuldade, o grau das deficiências apresentadas, ou em que áreas que haveria essas deficiências, mas ela leva em conta exclusivamente o nível de ajuda, de suporte, de monitoramento que essa pessoa tem para exercer os papéis da sua vida, né? Então, no mercado de trabalho, na escola, nas atividades do dia a dia, tomar banho, se vestir. Então, disse que a pessoa com nível 1 de suporte é aquela pessoa que precisa de pouco ou nenhum suporte, porque existem autistas que realmente não precisam de nenhum suporte específico, né? Ou precisam de quase nenhum suporte. O nível 2 é aquele que precisa de um suporte moderado. E o nível 3 que precisa de um suporte muito intenso, que é aquele suporte para quase todas as atividades, que ele não consegue fazer quase nada sozinho, a não ser que exista alguém com ele, auxiliando, monitorando, tornando viável e possível a realização dessas atividades. Então, hoje se diferencia dessa forma. Essa diferenciação ela é importante para que a gente possa verificar os tratamentos que vão ser necessários, as terapias que vão ser empreendidas em cada um desses níveis, né? E é importante saber também que esses níveis de suporte, eles não são estanques, eles não são, a pessoa tem um nível 1 de suporte, foi diagnosticada com nível 3 de suporte, por exemplo, e ela vai ter o nível 3 de suporte por toda a vida. Não, pelo contrário, as terapias, elas visam exatamente isso, elas visam melhorar os níveis de suporte, para que a pessoa precise cada vez de menos auxílio e para que ela tenha condições de ter qualidade de vida com o mínimo de intervenção ou auxílio possível de terceiros, né? Então, com uma criança que hoje é identificada com nível 3 de suporte, possivelmente vai ser indicado para ela um número maior de terapias, um plexo maior de profissionais que possam auxiliá-la, por exemplo. Existem crianças que são diagnosticadas com autismo no início da vida e que já falam, que não tiveram atraso na fala. Não é raro que isso aconteça. Antigamente se achava que o autista não falava. A primeira característica para se identificar o autista é não falar. Mas não é verdade. Hoje a gente sabe que existem crianças que não têm atraso nenhum na fala e, pelo contrário, são precoces na fala e que são autistas. Essa criança, ela não vai precisar de um fonoaudiólogo. Agora, a criança que tem o nível 3 de suporte, ela não fala, ela não interage, ela não olha nos olhos, ela está completamente isolada da sociedade, possivelmente ela vai precisar de muitos profissionais. Ela vai precisar de fonoaudiólogo, de terapeuta ocupacional, de psicólogo, de psicopedagogo, né? Terapia em integração sensorial, inúmeras outras atividades. Então, o nível de suporte, ele é importante para direcionar as terapias que serão necessárias e também para administrar as expectativas em relação aos ganhos de habilidades, porque aquela criança que está no nível 1 de suporte, muito possivelmente ela vai chegar em habilidades que serão indistinguíveis de neurotípicos, né? Vai ser muito difícil, às vezes, até perceber as características do autismo. Já aquele que está no nível 3 de suporte, possivelmente, ele vai chegar ali no nível 2 de suporte, pode chegar no nível 1, mas ele vai precisar de um respaldo muito maior, de muito maior apoio profissional, de um plexo muito maior e muito mais horas de terapia. Muito bem, essas informações e orientações estão aqui nessa cartilha que a senhora fez, com o apoio aqui da AMAGES, do Plano de Saúde da AMAGES, Saúde, né? E onde as pessoas, se quiserem se interessar, podem
encontrar essa cartilha? A cartilha acho que está disponível no site da AMAGES. No site da AMAGES. Ok, então, amages.com.br para poder conhecer um pouco mais, desvendando o autismo. Deputado, o senhor falou há pouco no bloco anterior a respeito das políticas públicas, né, importantes aí para essa tratamento, essa condução adequada, né, do relacionamento adequado com os autistas, né? Nessa questão aí de acessibilidade, não só física, né? Como é que está, avançou a inclusão, a questão nas escolas e rede de saúde, como é que está hoje esses direitos dos autistas? Vamos dizer assim que melhor do que ontem, mas longe do ideal. Posso afirmar que tivemos avanços, né? Eu acho que um conjunto de leis, projetos, programas, a visibilidade mesmo que o tema tem adquirido nos últimos tempos, tem colaborado um pouco para isso, né? Muitas famílias começam a buscar o diagnóstico, por exemplo, né, fazer a investigação a partir de informação que ela passa a ter dentro do debate, né? Para você ter uma ideia, só o nosso mandato, nesse último ano, deve ter colaborado, contribuído na criação de quase 100 associações de autistas em várias cidades mineiras. Então você começa a ter agora esse movimento de mães, especialmente de mães, mulheres, mães cuidadoras, que se organizam através de associação. As associações passam a ter, passam a discutir com o poder público local, municipal, com as câmaras, com as prefeituras, buscam assento nos chamados espaços de participação e controle social, que são os conselhos municipais, seja de saúde, pessoa com deficiência, da assistência social. Então a gente tem avançado, né? Agora ainda tem gargalo, né? Temos gargalo. Por exemplo, quando a gente fala de educação especial, você tem a figura do professor de apoio e profissional de apoio. Para as pessoas com a condição da deficiência física, o profissional de apoio ajuda, que a questão são obstáculos físicos, né? Quando se trata de, vamos chamar assim, deficiência intelectual, os neurodivergentes, os autistas, TDAH e outros tantos, aí você precisa do professor de apoio com habilitação adequada para poder fazer esse acompanhamento. Você precisa que o Plano Educacional Individualizado, que é o PEI, ou o Plano de Desenvolvimento Individualizado, PDI, que seja, ele seja elaborado de forma a garantir aquele sujeito o cumprimento de um percurso formativo. Como eu disse, não é educação inclusiva só porque matriculou e está sentado na carteira. Qual que é o percurso formativo, levando em consideração suas deficiências, habilidades, né? E quando fala de habilidade, os autistas com altas habilidades, você não tem uma política pública. O que eu faço com um autista ou com uma pessoa que tem altas habilidades ou superdotação? Como que a gente lida com esse quadro? Então ainda há muito problema, sabe, Arion? Ainda não há, por exemplo, uma sensibilização adequada. Eu tenho tentado fazer isso, tenho conversado com a FIENG, com a FEComércio, sobre a empregabilidade dos autistas. O autista, ele tem condição e capacidade de prestar um serviço e produzir. Olha, eu vou contratar um autista para minha rede de supermercado só para poder colocar a mercadoria na sacolinha. E às vezes ele tem deficiência e necessidade de suporte para muita coisa, mas consegue desenvolver um certo foco, um hiperfoco, por uma atividade que uma empresa pode interessar muito. Então, acho que essa questão da conscientização do que é o autismo, o autista, das suas potencialidades, ainda está em curso, né? Temos essa dificuldade. E o problema no Brasil de lei que pega e não pega, né? A gente vai criando legislação, vai tentando ocupar esses vazios depois da legislação, mas aí você tem uma luta que é para aprovar e depois uma outra luta para que seja implementado. Depois da aprovação do plano estadual da política de inclusão dos autistas, que foi aprovado 2 turnos na Assembleia, sancionado pelo governo, e isso já tem alguns meses. Se você me perguntar o que dessa política já foi implementado, ainda nada. Então a gente ainda está com muita dificuldade de fazer com que a política seja colocada. Vamos lembrar que no ano retrasado, no mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo, nós tivemos que votar um veto do governador de Minas Gerais a uma proposta que eu fiz no PPAG, que é o Plano Plurianual de Ação Governamental, onde eu apenas autorizava o governo a criar os Centros Regionais de Atendimento ao Autismo. O que o governo fez? No mês de abril. Normalmente, político, poder público faz um anúncio positivo para essa comunidade nas datas que, né, as comunidades fazem as suas campanhas. E o anúncio do governo foi vetar uma emenda que só minimamente autorizava ele a criar caso assim o quisesse. Só que a Assembleia é uma Assembleia que trabalha fortemente a inclusão. Então, 68 votos a 0, o veto foi derrubado. Então, a gente está nessa luta de fazer com que o governo do estado entenda o que é, que ele sensibilize. Olha, nós temos estados, como me parece o Mato Grosso, que está bem lá na frente. Eles já criaram lá o Cuidar de Quem Cuida, que concede a famílias de baixa renda cerca de R$900 de complementação para essas mães cuidadoras solo que vivem de benefício. Largou a empresa, vai viver de benefício. Então, tem estados que já têm avançado. Você tem no Rio Grande do Sul, me parece, uma política robusta de criação de centros de atendimento ao autismo. Agora, em Minas Gerais, nós ainda estamos lutando. Muito bem.
Doutora Raquel, nós estamos na reta final da nossa entrevista. Uma pena, o tema aqui é bastante interessante e muito extenso também, né? Mas é o seguinte, o que é importante saber sobre os comportamentos repetitivos, né? Como lidar com isso, porque às vezes eles são socialmente inadequados, podem causar danos a alguém ou a si próprio, né? E as crises, como lidar com isso? Em primeiro lugar, eu queria falar, Orion, acho que eu não falei desde o início, que eu não tenho nenhuma especialidade na área de saúde. Então, não sou terapeuta, não sou médica, claro, né? Sou juíza, mas todo o meu conhecimento, ele é decorrente de estudos que eu fiz, inclusive por questões familiares, né? Eu tenho uma filha diagnosticada com autismo e por isso estudei a fundo toda essa questão. Só quero dizer isso para dizer que tudo que eu digo é pelos estudos que eu fiz, mas não por uma formação técnica. Mas é um especialista. No nosso contexto de hoje, né? Se considerar os estudos, sim. Então, na verdade, os STIMs, que são chamados, né, que antigamente eram conhecidos como estereotipias, são os comportamentos repetitivos que os autistas, em geral, apresentam. Nem todos apresentam, mas grande parte deles apresentam. Eu costumo dizer que os STIMs, todos nós temos, pessoas neurotípicas. A gente rói unhas, às vezes, né, eu balanço muito a perna, né, às vezes a gente faz alguns movimentos para reduzir a ansiedade, para descarregar o estresse. E o autista, ele tem um problema regulatório sensorial muito grande, ou ele tem uma hipossensibilidade, ou uma hipersensibilidade. Então, tudo afeta, todos os estímulos do meio exterior afetam muito, intensamente o autista. Então, por esse motivo, os STIMs, para eles, são necessários para se regular. E muitas vezes eles são incontroláveis. Eles não conseguem se controlar e deixar de fazer aquilo. Então, são comportamentos como balançar as mãos, como pular no mesmo lugar, correr de um lado para o outro, colocar objetos na boca, né? Ecolalia, que é aquele movimento de repetir o que alguém fala ou repetir o que ele próprio fala, falar uma coisa e repetir em seguida, repetir frases de televisão sem contexto. Então, tudo isso é para regular o sensorial do autista. Então, o que a gente precisa entender é que não é um comportamento errado, inadequado, que precisa ser repreendido ou retirado. É um comportamento que ele desenvolveu especificamente para ele conseguir performar no mundo social, para ele conseguir suportar os estímulos do mundo exterior sem que ele entre em crise. Então, isso é importante. Então, retirar os estímulos, fazer terapia para retirar os estímulos, para que ele fique mais parecido com uma pessoa, digamos, normal, isso não é certo, não é adequado. A gente tem que aceitar os estímulos dentro do que eles não, desde que eles não prejudiquem, né, não sejam estímulos de autolesão ou de violência, de agressividade. A gente tem que ensinar o autista a aceitar os próprios estímulos. E em relação às crises, são momentos em que ele se sente tão superestimulado que ele não consegue mais lidar com aquela situação do meio ambiente. Então, em geral, ele vai entrar em alguma crise que em crianças pequenas pode ser considerado como birra, né? Em adultos pode ser considerado como uma explosão de agressividade ou de choro ou algo assim. E são situações que podem ser contidas, na maioria das vezes, com terapias e com contenção dos estímulos externos. Muito bem. Bom, quero agradecer aqui então a participação da doutora Raquel Agrelli Melo, juíza da 6ª Vara Civil da Comarca de Uberaba, e também ao deputado estadual Cristiano Silveira pela participação aqui nessa discussão importante e interessante sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, seus direitos e como garantir a inclusão e acessibilidade. Ficamos por aqui. Obrigado.